Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos 8, vamos direto para o versículo 28. 8:28, Paulo nos diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olha só, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Só nesse verso 29, Paulo está dizendo: os que dantes conheceu, Deus os predestinou para serem conforme a imagem do primogênito, para serem conforme a imagem do irmão mais velho, para serem conforme a imagem de Jesus. Por quê? Quando Adão veio, ele maculou a imagem do homem. Deus criou o homem perfeito, mas quando ele pecou, ele houve um conflito genético, uma mudança genética. Quando ele pecou, na verdade, ele rompeu a aliança com Deus e ele maculou a genética. Agora, vem Jesus de uma nova espécie, vem Jesus um novo Adão. Jesus não nasceu do nascimento normal, de uma relação de um homem e mulher. Jesus não nasceu do sêmen humano. Jesus não nasceu da semente de Adão. Então, se ele não nasceu do sêmen humano, não nasceu da semente adâmica, então Jesus é uma nova espécie. Por isso que, na verdade, ele nasceu sem pecado. Por quê? Uma vez que Adão pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Domingo à noite nós estávamos falando acerca de Filipenses capítulo 3, ao qual Jesus quer transformar todo o corpo de humilhação, todo o corpo corrompido, todo o corpo abatido, todo o corpo contaminado. Ele quer transformar segundo o seu corpo glorioso. Agora Paulo está dizendo aos romanos que, na verdade, a vontade de Deus é que todos sejam a imagem e semelhança de Jesus. Na vontade de Deus é que todos tenham a mesma composição. Se Jesus não nasceu do sêmen humano, ele não tem a semente do pecado. Se ele não tem a semente do pecado, ele não veio do pó da terra. Se ele não tem a semente do pecado, ele não foi formado do barro, como o primeiro Adão. Então, na verdade, nós temos que entender que a composição do DNA de Jesus era diferente da composição humana. Ele precisava vir em carne e sangue. E aí depois, uma outra oportunidade, a gente explica essa concepção de Jesus dentro do ventre de Maria. Maria se surpreende. Maria diz: mas anjo, como pode ser isso se eu não tive relação com homem nenhum? O Espírito do Senhor te envolverá e vai depositar. Foi o primeiro bebê de proveta, na verdade, foi Jesus Cristo. Agora, a composição do ser humano, na verdade, ela é feita do pó da terra. Deus mesmo fez: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a sua semelhança. No domingo eu falei uma série de coisas dessa composição, até das descobertas atuais de um tipo de terra no deserto do Saara, que é possível sim o homem ter sido formado, porque naquele tipo de terra que eles descobriram, tem 16 componentes químicos da pele humana. Aliás, eles fizeram uma pesquisa recente com esse barro que eles encontraram no meio do deserto do Saara, colocando sobre queimaduras, e a regeneração foi fantástica, e foi num prazo muito menor, porque é a mesma composição química da pele humana. Então isso é outro assunto, outra coisa. Agora, uma vez que Adão pecou, ele só pode gerar pessoas segundo a sua espécie. Então ele só pode gerar pecadores, porque um pecou, todos pecaram. Ele pecou, ele quebrou a aliança com Deus, ele modificou a genética da raça humana. Ele modificou. E o segredo de Gênesis é que tudo produza segundo a sua espécie. Então um ser contaminado, um ser pecador, só pode gerar seres contaminados, só pode gerar seres pecadores. Por isso que Jesus vai falar com Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Porque no ápice dos planos de Deus, Deus envia uma nova espécie.
não nascido do relacionamento natural de homem e mulher, não do sêmen humano, mas essa nova espécie é da água e do Espírito, é da água e do Espírito. O verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a composição genética de Jesus é diferente. Ele precisava vir em carne e sangue, mas a sua composição de DNA de sangue, ela é diferente. Na parte física, ele nasceu como Jesus, Emanuel, Deus conosco, o Deus que se vestiu de carne, mas ele não tinha uma genética contaminada, ele não tinha um DNA geracional, ele não veio da linhagem de José. Então, na verdade, uma nova espécie, o verbo se fez carne, por isso que em tudo ele foi tentado, mas nunca cedeu à tentação, não caiu, não pecou, e por isso que a morte não pôde detê-lo. Então, ao terceiro dia, na verdade, mataram o nosso Senhor, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou da morte. Por quê? Ele não tinha salário para receber. O salário do pecado é a morte. Então, quando a pessoa tem um salário a receber, ela não tem como ressuscitar, porque tem uma paga, uma consequência. A paga do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, Jesus venceu o último inimigo, e o último inimigo a ser vencido é a morte. Então ele nasceu sem pecado, em tudo ele foi tentado, mas ele nunca cedeu à tentação. Então ele venceu a natureza adâmica. A semente adâmica leva o homem a pender ao pecado. Agora entendemos que todo pecado, todo comportamento humano macula o sangue. Todo pecado, todo comportamento humano é uma semeadura. Então tudo que nós fazemos gera uma colheita. E se não colhermos na nossa geração, na nossa vida, essa colheita pode perdurar 4 gerações. Nossos filhos, netos e bisnetos. Por quê? Visitarei a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Por outro lado, nós somos colheita da 3ª e 4ª geração para trás. Nós somos consequência, colheita da 3ª e 4ª geração para trás. Ah, mas Jesus não resolveu toda a questão de maldição na cruz do Calvário? Sim, ele resolveu, mas não é automático. Ele resolveu, mas nós precisamos aprender o caminho, como desligar esses laços de iniquidade. Nós precisamos aprender o caminho, como romper com a legalidade. Há muitas pessoas que têm 30 anos, 40 anos de crente, mas estão presas em cativeiros. O que são cativeiros? Legalidades do pecado. Há muitas pessoas que têm Jesus como Senhor, luta contra o pecado, não aceita, sabe que é errado, mas cai, peca. E aí, na verdade, nós precisamos aprender, além de confessarmos os nossos pecados, desligar a legalidade da iniquidade. Pecado é uma coisa, transgressão é outra, iniquidade é outra. Falei disso domingo retrasado. Então, na verdade, domingo agora eu vou estar falando sobre como vencer a iniquidade, como romper com a iniquidade. Mas vamos continuar aqui. Jesus nasceu sem pecado. Toda e qualquer criatura que nasce do relacionamento comum de homem e mulher vem com a semente adâmica, com a semente caída, a semente do pecado. Então ele pende ao pecado. Entendendo então que todo pecado, todo comportamento, todo humano macula o DNA, macula o sangue, há uma transmutação genética no DNA que na verdade começa conflitos de códigos. DNA é código, na verdade. Então nós temos que aprender a transformar o nosso DNA no DNA de Jesus Cristo. Nós temos que chegar a tal nível de receber uma unção de Deus para mudar, para transformar, para corrigir os conflitos de código. Por causa dos conflitos de código, eu falei no domingo, é que tem acontecido muitos tumores, muitos nódulos, muitos cistos. Por causa dos conflitos de código, a consequência do pecado. Então nós precisamos aprender como desatar isso no mundo espiritual. Se nós quisermos realmente viver uma vida abundante, questão de maldição geracional, a gente não está falando em questão de salvação. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador, está salvo. Mas nós estamos falando que nós podemos sim ter uma vida abundante. O que é uma vida abundante? É a vida que Jesus veio conquistar para nós.
na cruz do Calvário, é uma vida plena, é uma vida onde você vive liberto do cativeiro, onde você vive liberto do pecado. Gênesis, princípio, nós podemos ver a mesma raiz no termo genética. Genética, semente, princípio, o início de tudo, ou seja, tudo vai gerar segundo a sua espécie. Um pecador gera pecadores. Da linhagem de Adão surgem duas ramificações: a ramificação do mal e a ramificação do bem. A ramificação do mal, Caim. E se você for analisar a linhagem de Caim, vai cada vez multiplicando o pecado, porque os códigos genéticos de Caim, por causa da sentença de Deus, maldito és na terra, e maldita é a terra por tua causa, os códigos genéticos de Caim foram mudados. Eu particularmente creio que através desse sinal que Deus coloca em Caim, ele vai crescendo e se torna um gigante. Então o gigantismo é consequência do pecado original de Caim, de ter matado o seu irmão. Só que aí ele matou aquele que fez uma oferta agradável a Deus, ele matou Abel, e não tinha mais ninguém para poder fazer uma oferta agradável a Deus, até nascer Sete. Depois que nasce Sete, nasce Enos, e Enos tornou a buscar ao Senhor, e aí a gente tem duas linhagens: a linhagem do mal, que é Caim, e a linhagem do bem, que é Sete. Na linhagem do bem, o sétimo depois de Adão, por ordem de Sete, Enos, Cainã, Maalalel, aí vem Enoque. Enoque é aquele que andou com Deus e Deus o tomou para si. Por quê? A linhagem do bem alcançou um nível de comunhão, relacionamento. Agora, lá no começo, Deus anuncia o fim de todas as coisas, desde o começo. Em Enoque, o que Deus estava dizendo? Vai chegar um tempo em que um povo que alcançou a graça de Deus vai ser arrebatado, vai ser tirado da terra. Então Enoque é a figura da igreja que vai ser arrebatada. Enoque é a figura que, na verdade, daqueles que agradaram a Deus, andaram com Deus e Deus o tomou para si. O problema da raça humana é que a genética está distorcida. É que o código do DNA está contaminado. O problema da raça humana é que a genética tem a semelhança do homem caído e pende as trevas. A semelhança dos espíritos caídos. E há muitos demônios que na verdade eram anjos que perderam seu principado e caíram, como por exemplo um demônio chamado Lilith. Vem da mitologia grega, e não vou entrar nesses detalhes por enquanto, mas numa das próximas ministrações a gente vai falar bem sobre Lilith. E aí a gente entende o quê? Lilith é um espírito que vem tentando mudar a genética da humanidade, e ele luta contra a vida. Lilith, ele luta contra o nascimento de crianças. Lilith luta a favor do aborto. Lilith luta para tentar sugar energia, sugar as forças. O espírito de Lilith amaldiçoa a raça humana em consequência dos filhos que morreram no dilúvio. A linhagem de Caim toda foi dissipada no dilúvio, e ele na verdade atormenta porque ele tenta destruir o ser humano, porque a linhagem dele foi ceifada no dilúvio. E uma das formas de ele tentar ceifar é através do aborto. Mas também isso é uma ministração futura. Nós precisamos aprender a desatar, a ativar um novo nível, uma nova unção da parte de Deus, uma nova libertação somente por Cristo Jesus, que vai além da expulsão de demônios. Nós precisamos de algo realmente sobrenatural, ao qual possa tocar no DNA, ao qual possa consertar o conflito de códigos, ao qual possa libertar das contaminações do pecado. Falamos no último domingo que no Salmo 64, o texto nos diz de fabricantes de iniquidade. Tem muitos que são fabricantes de iniquidade e usam, na verdade, a iniquidade como setas, para tentar bombardear, para tentar intimidar. E aí, na verdade, que nós precisamos aprender a vencer. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 13. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 13. Ainda é
um resumo de domingo. Não entrei ainda na mensagem. Vamos lá. Há muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas estão carregadas de espíritos malignos. Se o Senhor abrisse uma visão espiritual, você iria enxergar muitos demônios nas costas de muitas pessoas que são cristãs. Agora, vamos lá, Lucas 13, observa aí o que Jesus está dizendo acerca do templo. Versículo 10. Ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, na sinagoga, onde o povo de Deus se reunia. Eis que estava ali uma mulher dentro da sinagoga que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos dentro da casa do Senhor, dentro da sinagoga, mas essa mulher tem um espírito de enfermidade que faz ela andar encurvada. 18 anos dentro da casa do Senhor, encurvada. 18 anos servindo a Deus com o espírito pendurado nas costas. Andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, olha a religiosidade, porque Jesus curava no sábado. Gente, a mulher está mal 18 anos. Você acha que ela está preocupada se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça? Alguém tira esse negócio de mim. Disse a multidão: 6 dias há que é mister trabalhar, nestes, pois, vindes para ser curado, e não no dia do sábado. Espírito de religiosidade. Respondendo, porém, o Senhor disse: hipócritas, no sábado não se desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva para beber água? Não convinha, presta atenção, soltar desta prisão esta filha de Abraão no dia de sábado? Ela é serva do Senhor, ela é convertida, ela está dentro da igreja, ela está dentro da sinagoga. Não convinha soltar essa mulher desta prisão. Quem está falando isso? O que Jesus está dizendo? Uma mulher que servia ao Senhor. Ou seja, é possível a pessoa estar dentro da casa do Senhor e estar em cativeiro no inferno? É. É possível a pessoa ser convertida e ter espíritos malignos trazendo enfermidade? É. E qual é o papel da igreja? Soltar essas vidas das prisões. Por quê? Tem muitas pessoas que estão presas em cativeiro. Ele sabe que aquele comportamento é errado, ele sabe que aquilo é pecado, ele luta contra aquilo, mas ele não vence. Não devia soltar essa mulher desta prisão, só porque é sábado. Ela também é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás lhe mantém presa. Há muitas pessoas dentro da casa de Deus que estão cativas no inferno. Há muitas pessoas dentro do templo, dentro da sinagoga. Falei no domingo. A consequência da relação sexual promíscua. A ciência hoje consegue comprovar que uma relação sexual, o sêmen do homem, ele entra e penetra no sangue da mulher e se mistura no DNA da mulher e, com o passar do tempo, vai alojar nos ossos. Não dá tempo de eu entrar em detalhes nisso? Ao longo dos anos, essa marca genética pode ser lida dentro dos ossos da pessoa com exames aperfeiçoados. Agora, pensa isso promiscuamente? Pensa isso, essa mulher que se relacionou com inúmeros homens? A mulher fisicamente fica com a genética do homem, e aí a gente entende quando Deus disse lá em Gênesis: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Geneticamente, uma fusão. Geneticamente, um casamento. Geneticamente, uma só carne. Espiritualmente, uma só carne. Então nós temos que entender que somos um espírito
possuímos uma alma e moramos num corpo, mas existe uma natureza carnal e humana e existe uma natureza espiritual e divina. E Paulo vai nos dizer o quê? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não adianta você querer entender isso pelo raciocínio lógico. Agora, quando há um adultério, há então uma contaminação genética. E essa contaminação genética vai trabalhando dentro da pessoa, nos ossos. Deus os fez um só corpo. Por isso que a palavra fala que aquele que se deita com a prostituta, na verdade, se torna um só corpo com ela. Agora, essa pessoa, imagina se ela se relacionou com 2, 3, 4, 5, 10 homens. Jesus tem um encontro com uma mulher em Samaria, no poço de Jacó. E eu tenho para mim que a única coisa que Jesus fez foi ler o seu código de DNA. Vai buscar teu marido. Não tenho marido. Dissestes bem, disseste com verdade, porque tiveste 5 e esse que você está não é teu. Vejo que és profeta. O que Jesus estava fazendo? Leitura do DNA. Leitura dos códigos. O que Jesus estava trazendo, na verdade, era uma palavra de conhecimento. Então, o que acontece? Quando se abre esses códigos para funcionar as células, aquela genética daquela mulher estava em conflito. E agora isso daí, na linguagem de internet, de informática, é vírus. As doenças sexualmente transmissíveis, a genética da mulher recebe os códigos do sêmen, através do sêmen, do DNA do homem com quem ela se relacionou. Agora, nós observamos então, por isso, e falamos e oramos nisso no domingo, que o sistema reprodutor da mulher é muito atacado. As mulheres têm sofrido de câncer de útero, câncer de mama, ou seja, mais do que qualquer outro órgão. Por quê? Porque é um conflito geracional. Isso não significa que a mulher que desenvolve um tumor, um mioma, um cisto nessas regiões, ela está nessa condição de pecado. Não, isso pode ser consequência de pais, de avós, de bisavós ou tataravós. Isso pode ser consequência geracional, não ela em si que teve esses relacionamentos promíscuos, que desenvolveu nódulos, cistos, tumores, miomas ou qualquer coisa do tipo. Não, é consequência geracional do DNA. Então, na verdade, por isso que a palavra de Deus nos diz que aquele que recebe o chamado do Senhor seja marido de uma só mulher e o seu leito seja sem mácula. Agora, e nos homens? É a nossa proposta de hoje. Aperte os cintos. O piloto não sumiu. Há um DNA natural, humano, e há um DNA espiritual. A consequência no DNA, 3 são os testemunhos do Filho de Deus na terra. Vai lá comigo para 1 João, antes de entrarmos aí nessa parte masculina. Vamos lá para 1 João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. E vamos direto para o versículo 5. Veja. O DNA de Jesus, a composição de Jesus. 5,5 de 1 João. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ou seja, tem uma forma de você vencer o pecado, tem uma forma de você vencer as tentações, tem uma forma de você vencer toda e qualquer persuasão, toda e qualquer intimidação maligna. Quem? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, é possível você vencer toda e qualquer maldição, toda e qualquer tentação. Por quê? Porque este Jesus é aquele que veio da água e do sangue. Jesus por diversas vezes disse que ele era a água da vida. Agora, a composição de DNA de Cristo é água e sangue. Lembra quando os soldados, ele na cruz do Calvário,
colocaram a lança do lado, o que saiu? Água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só pela água, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não só pela água, mas também pela água e pelo sangue. Este é, verso 6, aquele que veio por água e sangue. Isto é Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Três são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. O Pai, o Verbo, a palavra e o Espírito. Esses três são um. Presta atenção agora. Três são os que testificam na terra. Quem? O Espírito, a água e o sangue. Esses três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é esse, de que seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida abundante, zoe, vida do tipo da vida de Deus, está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. O que eu quero que você entenda, Jesus tem uma nova genética e a vontade de Deus é nos fazer igual à genética de Jesus. Jesus tem uma outra composição que não é humana. Jesus, nessa nova genética, é uma nova criação de Deus, um novo Adão, com outra composição que não foi do barro. Por isso que Jesus vai dizer para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Veja lá comigo agora, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 44. 15:44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão foi feito espírito vivificante. Quem é o último Adão? Jesus Cristo. Jesus Cristo não era alma vivente, ele era espírito vivificante. Verso 46. Mas não é o primeiro espiritual, senão animal, humano, terreno, carnal. E depois o espiritual. Quem? Jesus dos céus. O primeiro homem da terra é terreno, veio da terra. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos, a imagem e semelhança de Adão. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o celestial? Também os celestiais. E assim, como nós trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção. Que corrupção? Do corpo, da carne, herda em corrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão
incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Agora, vamos à consequência no homem. Na mulher, maculou o osso, DNA. A mulher recebe, na verdade, vamos entender da seguinte forma. Andamos por fé e não por vista. Quando o homem peca, na verdade, ele passa a ser governado pelos 5 sentidos: tato, olfato, visão, audição, paladar. A mulher, ela é mais auditiva. O homem, ele é mais visual. A mulher é tentada, atraída e engodada pelas palavras. Tanto é que a serpente foi falar no ouvido de quem? Do homem ou da mulher? Auditiva. O homem é mais visual. A maior amarra dos homens é através da visão. Por outro lado, nós observamos que a mulher, ela é mais sensível ao Espírito Santo. A mulher, ela recebe mais rápido os dons do Espírito. A mulher, ela discerne mais fácil o Espírito Santo de Deus. O discernimento de espíritos na vida da mulher é muito mais apurado do que na vida dos homens. Você pode ver isso daí, comprovar isso biblicamente. A mulher sempre foi mais sensível do que o homem. Olha a mãe de Sansão. O anjo aparece a ela, não ao marido. Ela vai para o marido e fala: olha, o anjo de Deus me apareceu e falou que a gente vai ter um filho. Ah, eu não acredito. Se ele não aparecer a mim, eu não acredito. Então vamos orar e ele vai aparecer para você. O anjo aparece de novo. E aparece para quem? Para ela. Ele aparece de novo, ela fala: ele está aqui, venha e veja. Espera aí. O homem desafia o poder de Deus pedindo que o anjo apareça de novo, e quando ele aparece de novo a mulher. E ela tem que chamar o marido, por quê? Porque a mulher, na verdade, ela se tornou mais sensível ao Espírito Santo de Deus. Olha, profetiza Débora. Deus não usou um homem para trazer a nação inteira de volta ao Senhor? Olha a situação de Ana. Olha a situação de Maria. Primeiro o anjo de Deus vai falar com Maria. Mas como pode ser isso se eu não tive relação nenhuma com o homem? Quando ela vai contar para a família, quando ela vai contar para José, aí que José tem um sonho, porque se ele não tivesse sonho, ele teria abandonado ela. E, gente, se não fosse algo realmente divino, qualquer um teria abandonado. Estou grávida. Ah, é? Como assim? O noivo! E olha, não tive relação com nenhum homem, foi do Espírito Santo. Surtou. Qualquer homem iria dizer: você quer que eu acredite nisso? Se não fosse algo extremamente divino, ele não teria aceitado. Então, na verdade, o que acontece? Numa relação sexual promíscua, muitos homens se entregam, ou entregam a semente, entregam o sêmen, termina a relação, eles acham que acabou, que está tudo resolvido. Vão embora e acham que não tem consequência. Muitos se tornam omissos, outros até pagam o aborto, outros abandonam ou acham que não tem consequência nenhuma. Foi apenas mais uma semente jogada no ventre de alguém. Agora, a semente que ele deixou tem a genética dele. A semente que ele deixou vai o DNA dele através do sêmen, o sangue. Ou seja, dentro daquela mulher com quem ele se deitou está o DNA dele. Quando aquela mulher faz um aborto ou ele nega essa criança, ele cai na condenação de Caim.
o sangue desse inocente clama diante de Deus desde a terra. Veja lá Gênesis capítulo 4. Por quê? Porque ele abandonou um filho, porque ele abortou um filho, porque ele se omitiu num filho. Então, capítulo 4, versículo 10. Disse Deus a Caim: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da sua mão o sangue do teu irmão. Deixa eu ser mais claro. Homem e mulher não são mais do que pó. Só que dentro daquela genética da mulher, o sangue do abandono ou o sangue do aborto clama diante de Deus. A mulher é auditiva, o homem é visual. Ou seja, a mulher se conquista por palavras, o homem por imagens. Quando um homem tem um relacionamento promíscuo, não marca o osso. Por quê? Porque não entra nada nele. Sai a semente. E aí, a mulher que recebeu essa semente vai afetar o DNA que vai macular o osso. E ele na verdade, vai ser atormentado na mente e vai ser mais atormentado na psique, na alma. Ou seja, muitas vezes o homem teve uma experiência promíscua há anos e anos atrás e de repente, do nada, sem pensar, sem planejar, sem imaginar isso, ele sonha com aquela experiência que teve lá anos atrás. O que significa isso? O sangue, o sêmen, que está em outro corpo que foi morto, está clamando diante de Deus. E a paga na vida deste homem, a consequência na vida deste homem é tormenta, tentações, ciclos de cativeiro do inferno, ciclos de tentação, pensamentos impuros, sonhos impuros, visões que o prendem a cativeiros espirituais no inferno. Então ele é muito mais tentado e muito mais atormentado do que a mulher na área sexual. Por isso que muitos homens estão presos à pornografia, por isso que muitos homens estão presos à promiscuidade, por isso que muitos homens estão presos a sexos ilícitos. Agora, aquele espírito de Lilith que a gente vai estudar mais para frente, que na verdade vai requerer, ele tem que dizer a Lilith que ele não tem mais pacto, que ele não tem mais aliança com o pecado, que ele não vai mais se entregar a uma força estranha. E para isso é necessário arrependimento, confissão e santidade. O processo de se desligar dessa tormenta, o processo de se desligar deste assédio, o processo de se desligar dessa promiscuidade, que vez após vez aquele ciclo vem à mente, vem um sonho, vem uma imagem, vem através de pensamentos, ele tem que se arrepender e ele tem que desligar e ele tem que buscar santidade. O corpo daquela mulher estava contaminado. Imagina agora o sangue que foi derramado de pessoas inocentes abrindo portais. Sêmen espalhado abre portais nas regiões celestes e prende essa pessoa no cativeiro, e a tentação muitas vezes é mais forte do que ele possa suportar. Conexões nos sonhos, nas emoções, lembranças, pensamentos. Confessou o pecado, mas não desligou a iniquidade. Curou o pensamento, mas não curou os sentimentos, a emoção, não curou o coração, não limpou as memórias, não limpou a genética. Toda atadura sexual na vida dos homens provoca uma atadura na revelação do Espírito, e ele tem dificuldades de ter revelações do Espírito. A mulher é na genética. O homem acha que não tem consequência, mas ele não consegue mais ouvir de Deus. A mente fica bloqueada, a mente fica atacada, contaminada. Por quê? O juízo que há contra a sua mente
E Deus, havendo reprovado a atitude dele, se afastou. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, separam vocês do vosso Deus. Por causa do pecado, o homem tem dificuldade de ter sensibilidade ao Espírito ou experiências espirituais. Há amarras, há ataduras que não deixa a mente. E ele então não tem experiências espirituais. A palavra de Deus nos mostra, certa ocasião, um homem, filho do patriarca Jacó, estava passeando em terra distante, a esposa tinha falecido. Ele foi à próxima cidade, de repente ele encontrou uma mulher e achou que era uma prostituta. Chamou ela, acertaram, combinaram lá um preço, ele dormiu com ela. Ela pediu provas, ela pediu um bordão, ela pediu marcas, ela pediu algumas coisas. Ele disse, não, eu vou te mandar um cabelo depois. Ela falou, não. Me dá aqui o teu cajado, me dá aqui o seu anel, me dá aqui o seu bordão. Mal sabia ele que aquela mulher, você sabe como é o Oriente, toda vestida, e mal sabia ele que era a nora do filho que tinha morrido. Lá na frente, quando ele não queria dar o outro filho para a nora, que era mediante os costumes da época, chegam para ele e falam, sabia que ela está grávida? Se ela está grávida, tem que apedrejar. Ela apresenta o bordão, ela apresenta o lenço, ela apresenta as provas e fala, o dono desses itens aqui é o pai da criança. Ele queria se passar por religioso, mas ela denuncia o pecado, por quê? Porque tinha legalidades. Então nós precisamos tomar cuidado com situações que estão mantendo pessoas cativas no inferno. Serve ao Senhor, vem aos cultos, mas não consegue se libertar da tormenta, da tentação, não consegue se purificar dos pensamentos, da promiscuidade. A genética do homem espalhada nas mulheres, muitas vezes tem maculado vidas diante do Deus Todo-Poderoso. Precisamos levantar uma geração que se santifica, precisamos de uma geração limpa, de uma geração pura, de uma geração que possa dizer, meu passado não tem nada marcado. Muitos, infelizmente, têm um passado muito forte. E você pode até vencer na tua vida, mas os filhos não conseguem vencer, os netos ou bisnetos não conseguem vencer, por causa de semeaduras do passado que vai visitar até a terceira e quarta geração. Por isso que vale a pena pagar o preço da santificação, vale a pena purificar-se, vale a pena santificar-se, vale a pena preservar-se para o casamento, ou seja, não sacrifique a sua linhagem, não sacrifique a santidade da sua linhagem, se arrependa, confesse o seu pecado e rompa com essa descendência, rompa com essa maldição. Determina na tua vida o que é verdadeiramente importante, ou seja, alguns minutos de prazer não pagam uma vida e uma descendência e uma linhagem atormentada. O que você quer de herança para os seus filhos, para os seus netos? Volta para Filipenses capítulo 3. Olha para a santidade. Qual é a limpeza? A palavra nos diz, no capítulo 3, versículo 20 de Filipenses, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado, o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Não espere isso só na eternidade. Ele pode transformar o teu corpo em vida.
Não espere isso só depois da morte. Ele pode começar essa mudança a partir de hoje. Ele é o único que tem poder de transformar a nossa humilhação, de transformar aquilo que foi contaminado, corrompido, de transformar aquilo que foi distorcido. A humilhação do corpo são os códigos genéticos em conflitos, códigos genéticos distorcidos, o DNA afetado e contaminado. A Bíblia diz que não havia esperança, mas quando Jesus veio, ele veio trazer boas novas, ele veio trazer as novas do Evangelho, ele veio demonstrar ao homem como ser transformado, e a transformação só pode ser recebendo a glória de Deus, recebendo uma visitação do poder de Deus, da glória de Deus. Mas a glória de Deus só pode vir quando você se santifica. A glória de Deus é a única coisa que pode transformar o teu DNA contaminado, o teu código distorcido, e alinhar segundo a vontade de Deus, para que Deus possa declarar: dos teus pecados eu não me lembro mais, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A única solução é passar de um corpo humilhado para um corpo de glória. A única solução é começar a clamar pela glória do Deus Todo-Poderoso. É uma atitude de receber um corpo de glória em vida. É uma atitude de tomar pela fé a glória de Deus, que vai mudar a tua humilhação do DNA, humilhação da genética, por um novo DNA, conforme a semelhança de Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que as nossas vergonhas, a nossa dor, o nosso sofrimento foi com Ele crucificada. Jesus foi ferido em tantas partes do seu corpo. Jesus foi ferido com propósitos específicos. Prenderam ele no madeiro, colocaram ele na cruz do Calvário, deram açoites. Cada açoite representava um ciclo determinado. Cada vez que iam abrindo sulcos em sua pele, ele estava pagando pelos nossos pecados. Como cordeiro mudo que ele foi para o matadouro, calado, sofreu o castigo dos nossos pecados, para nos dar direito a pedir a Ele que tire das nossas costas todo e qualquer demônio, toda e qualquer acusação, todo e qualquer peso de iniquidade. Por isso que Ele te convida a trocar o fardo pesado, o jugo pesado, com o fardo suave e o jugo leve dele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Nós não quebramos maldição. Nós nos apropriamos da quebra que Ele fez na cruz do Calvário, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito para que a bênção chegasse até nós. A coroa que colocaram em Jesus, na sua cabeça, foi danificada, lastimada, foi machucada, porque só um sacrifício de sangue puro, de sangue inocente, é que poderia apagar a contaminação do sangue de um DNA corrompido, de um código distorcido. Pelo sangue de Cristo Jesus é que nós podemos ser libertos. Pelo sangue de Cristo Jesus é que nós podemos ser soltos do cativeiro. Pelo sangue de Cristo Jesus é que nós podemos ser livres das prisões do inferno. Pelo sangue de Cristo Jesus que você vai vencer, que você vai confessar, que você vai limpar o seu DNA. Só o sangue divino é que pode aplacar a ira de Deus contra a sua vida. Há um mistério muito grande. Volta comigo para João capítulo 3, e eu estou terminando. João capítulo 3. Jesus está conversando com Nicodemos. E nós vemos aqui um mistério tremendo. Na conversa com Nicodemos, Jesus respondeu e disse, verso 10. Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora,
Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está nos céus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando? Quando você cumprir a condicional do versículo 5. Jesus, na verdade, disse: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito. 3:5. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso? Necessário vos é nascer de novo. O que vamos fazer então? Você tem que pegar o testemunho do sangue do Cordeiro, o testemunho do sangue de Jesus, e clamar que o Senhor te redima com o poder do seu sangue. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas a palavra de Deus também nos diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Por que tem que confessar a alguém? Porque, na verdade, a igreja tem o poder de ligar e desligar. Então procure alguém maduro para confessar os seus pecados e se arrepender. Porque sem arrependimento você não desliga no mundo espiritual. A forma de desligar no mundo espiritual, a moeda de se desligar no mundo espiritual se chama arrependimento. Aquilo que um exame normal não pode ver, o sangue de Jesus pode entrar no teu DNA, pode entrar na tua genética, pode consertar os códigos do teu DNA e pode transformar, te libertando de lembranças, te libertando de experiências, te libertando de tentações, porque o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário é muito maior do que você imagina. O sacrifício de Cristo Jesus não é só o teu passaporte de entrada nos céus. Ele quer te dar vida abundante, Ele quer te dar vida liberta, Ele quer te dar restauração completa. Existe uma unção de Deus que é tão forte que chega a invadir os ossos. Lembra de Eliseu? Profeta que pediu a porção dobrada. Já estava morto. Decomposto já. Teve uma enxurrada, uma enchente, abriu a vala em que ele estava sepultado, só os ossos. Estava lá uma guerra, de repente um soldado morreu, jogaram o soldado na vala de Eliseu. O soldado bateu nos ossos de Eliseu e... Por quê? Porque até o osso do profeta tinha unção. Até o osso de Eliseu tinha unção. A unção tocou na genética. Creia que a unção de Deus pode invadir os teus ossos. Creia que a unção de Deus pode consertar o teu DNA e desligar tudo aquilo que a tua ascendência cometeu de legalidade. A unção de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus faz quebrar o jugo, despedaça o jugo. Então clame, peça que a água do Espírito Santo de Deus, que a água de Deus possa invadir o teu corpo, possa invadir o teu DNA. Peça que a água do Senhor possa invadir cada lugar em que você deixou sua semente. Peça ao Espírito Santo de Deus que através do sangue de Cristo Jesus, que transforme o teu corpo de humilhação em corpo transformado, que transforme o teu corpo de humilhação em corpo de glória e tire toda a humilhação do cativeiro e te dê liberdade. Só a água de Cristo Jesus, só a unção do Espírito Santo de Deus é que pode consertar esse código e pode apagar essas marcas. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele já tinha expirado, o corpo estava morto, mas havia uma promessa que nenhum dos seus ossos poderiam ser quebrados. Um soldado pega a lança e coloca do seu lado, para provar que a sua composição não era humana. Sai água e sai sangue. A esperança de uma nova genética,
a esperança de um novo DNA. Era como se Deus estivesse gritando: eu estou pronto para deixar uma nova herança. A última herança que o Senhor deixou na terra: água e sangue. 3 testificam na terra: água, sangue e o Espírito. Nós temos que entender que existe algo além. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino. É impressionante nós vermos que a glória de Deus, o fogo de Deus, pode consumir todo pecado. Mas nós precisamos clamar por uma nova dimensão de cura, de libertação, de restauração, que invada o DNA dessa geração e possa desligá-los das tentações, dos assédios, possa desligá-los de tudo que eles têm passado e não têm conseguido vencer. Coloque-se em pé no seu lugar. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pela revelação da tua palavra. Senhor, há homens e mulheres aqui, homens e mulheres que nos ouvem, ungidos do Senhor que nos ouvem através, ó Pai, dessa transmissão. Somente o teu Espírito para complementar, somente o teu Espírito para convencer. Mas Espírito Santo de Deus, tu és aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Nós clamamos, ó Pai, nos arrependendo pelos pecados, nos arrependendo pelos nossos pecados, pelos pecados dos nossos pais, avós, bisavós, ó Pai. Não por causa deles, mas por causa nossa, Senhor, para que toda consequência seja desligada. Espírito Santo de Deus, nós clamamos nesta noite: limpa o DNA, purifica o sangue, purifica os ossos. Espírito Santo de Deus, nós cremos no sacrifício de Cristo Jesus, que veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Pelo sangue de Cristo Jesus, restaura vidas, restaura lares, restaura famílias, restaura, Senhor, emocional, o físico, restaura, Senhor, o DNA de todo o código distorcido. Alinha esse código no nome de Jesus. Clamamos pelo perdão dos pecados, ó Pai, de toda promiscuidade. Clamamos pelo perdão dos pecados, Senhor, de todo adultério, de todo relacionamento promíscuo. Em nome de Jesus, ó Pai, purifica a genética de cada família aqui representada. Vai livrando, ó Pai, de todo tumor, de todo cisto, de todo mioma. Vai livrando de todo câncer. Vai livrando, Senhor, em nome de Jesus, de todo nódulo. Nós declaramos que vai secar até a raiz. Vai secar até a raiz. Toca, Senhor, na raiz do DNA. Toca na raiz do sangue. Há poder no nome de Jesus. Tua palavra nos diz: se houver enfermos entre vós, a oração da fé sarará. Em o nome de Jesus nós declaramos agora: ser curado, ser curada, ser curada, ser curado. Em nome de Jesus, ó Pai, nós desligamos isso na genética, desligamos isso, ó Pai, no DNA, e clamamos agora: vem com a tua unção, toca nos ossos, vem com a tua unção e liberta os teus filhos, ó Pai, de todo pecado. Liberta os teus filhos de todo pensamento promíscuo. Liberta os teus filhos de sonhos, emoções. Em nome de Jesus nós desligamos isso no cativeiro agora e declaramos: ser livre, ser livre, ser livre, ser livre, ser livre em nome de Jesus. De cantará manaiache. Em nome de Jesus nós clamamos agora, Pai, levanta uma geração santificada, levanta uma geração liberta, levanta uma geração restaurada. Nós clamamos agora pelos casais, pelas famílias. Nós clamamos agora: vem Santo Espírito, renova as forças. Vem Santo Espírito, dá estratégias, dá direções, ó Pai. No nome de Jesus nós clamamos agora: dá sabedoria aos pais, como tratar com os filhos
filhos nesta geração. Em nome de Jesus, nós abençoamos a nossa descendência, nós abençoamos a nossa linhagem, nós abençoamos nossos filhos, netos, bisnetos, e declaramos uma geração livre, uma geração de adoradores, uma geração que te adora em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, purifica, Senhor, o DNA de cada um aqui, restaura, Senhor, regenera, Senhor, tira toda a contaminação, liberta os teus filhos, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta a tua unção, que quebra todo jugo e remove todo fardo, no nome que está acima de todo nome, no nome precioso de Jesus. Aquele que crê, aplauda ao Senhor.